encontro do grupo Retina São Paulo e Retina Brasil. Bom, como já foi falado, existem muitos genes relacionados com as distrofias hereditárias de retina. Para vocês terem uma ideia, mais do que 250 genes já foram relatados. Só a retinose pigmentar tem mais de 90 genes causadores da doença. Isso é uma explicação para uma pergunta muito recorrente entre os pacientes e os familiares, que é: por que a minha retinose pigmentar é diferente da retinose pigmentar do meu amigo? Essa é a questão, porque existem muitos genes causadores dessa retinose. Então, a causa da minha retinose pigmentar pode ser um gene, por exemplo, YS, e o do meu amigo, um outro gene, por exemplo, RP2, em homenagem a alguém aqui na frente. Então, isso faz com que as doenças apresentem um padrão de herança, ou um padrão da doença mesmo um pouquinho diferente. Faz com que nem todas as retinoses sejam idênticas. Isso serve para outras doenças também. Isso aqui é só um exemplo. Então, por isso é uma das razões que tornam importante a gente fazer um teste genético, conhecer qual é o gene causador da minha retinose, para que essa retinose passe a ser um pouquinho mais específica, né? Ela não é só uma retinose, é uma retinose causada por um gene tal. E para isso, a gente precisa, infelizmente, por exame oftalmológico, como foi apresentado e comentado, não dá para a gente determinar qual é o gene causador da nossa doença. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, fazer um exame genético. E esse exame genético, que também é chamado de genotipagem, enfim, tem outros nomes, e o exame genético mais utilizado aqui para as distrofias hereditárias da retina, hoje em dia, tá? Porque isso muda muito com o tempo, provavelmente muitos daqui já fizeram exames diferentes no passado. O exame que a gente usa atualmente são os sequenciamentos de painéis gênicos. A gente faz painéis gênicos por conta que tem uma grande variedade de genes que pode ser o causador da doença e a gente não consegue apontar um candidato mais forte. Então, a gente analisa todos ao mesmo tempo. E, querendo ou não, esses exames, eles, apesar de aparentemente caros, né, eles têm um excelente custo-benefício, porque você consegue analisar uma quantidade de informação muito grande por um preço relativamente acessível. Se a gente fizesse por técnicas do passado, isso ficaria inviável para a maioria de nós. Então, usando o exemplo ali do trem, né? Esse exame basicamente faz uma inspeção bem minuciosa, preferencialmente nos vagões. Eles olham detalhadamente os vagões de diversos trens, a fim de achar um problema nesses vagões que justifique a nossa doença. Mas aí vocês perguntam, né, como já foi comentado, mas a gente não tem só vagão, então por que não olha o resto? Não olha o resto é uma questão também de custo, mas a principal razão é porque cerca de 80% a 90% das doenças genéticas, né, as doenças mendelianas que a gente chama, são causadas por mutações localizadas nesses vagões. Então, é mais interessante que se olhe com bastante cuidado esses vagões, a fim de tentar se concluir o maior número de casos. E aí vem a grande questão, né? O maior número de casos, não todos os casos. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho dos resultados. Doutora, por que o meu resultado deu negativo? Eu sou muito azarado, né? Isso a gente ouve com uma certa frequência. Não é bem assim, gente. É um número grande de resultados negativos que a gente tem na literatura mundial. Eu não estou falando que é um problema de nós, brasileiros, ou é uma incapacidade do laboratório que a gente escolheu fazer o teste. Cerca de 30% a 40%, né? Isso varia um pouco, dos exames realizados para distrofias hereditárias na retina, nesse modelo, né, de sequenciamento de um painel gênico, ele é negativo ou inconclusivo. Então, é um número que é relativamente grande. E por que isso acontece? Tem diversas razões, aqui eu vou citar 3 das que eu considero mais importantes. Muitas vezes, a alteração que causa a minha doença foi encontrada. O exame conseguiu sim encontrar essa alteração. O problema é que, com o conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre as doenças e sobre os genes, e mesmo sobre essa mutação específica, porque normalmente, como foi dito, são doenças raras, né? E as variantes que a gente encontra nos pacientes, muitas vezes também são raras. E às vezes muito raras, que a gente só viu nesse indivíduo.
E, por conta disso, fica muito difícil de classificar essa alteração como realmente sendo patogênica. Patogênica, isso é, né, causadora da doença. Então, o investigador, né, a pessoa que está analisando o exame, ele fica numa sinuca de bico, né? Ele não pode dizer para vocês que ela, apesar de, acho que muitos até quererem falar que a doença, aquela alteração é causadora da doença, eles não podem dizer isso porque eles não sabem o real impacto que essa alteração tem no gene ou na proteína, que é a parte funcional, né? Que no final de contas é o efetor principal. Então, eles acabam classificando essa variante como uma variante de significado incerto, ou significado desconhecido. Então, eles reportam muitas vezes nos laudos, mas eles não podem afirmar que aquilo causa a sua doença, tornando o seu teste negativo ou inconclusivo, porque ele tem que ficar no meio do caminho mesmo. Só que isso evolui conforme o tempo. Conforme vai avançando o tempo, outras pessoas vão publicando os dados nas literaturas, a gente mesmo no consultório vai vendo outros pacientes com essas alterações. Essa alteração lá na frente pode acabar sendo reclassificada. Então, uma variante que hoje pode ser considerada de significado incerto, daqui a um tempo pode ser considerada patogênica. Então, um exame que eu tenho inconclusivo hoje, pode ser que amanhã ele se torne conclusivo. Amanhã é modo de dizer, né, gente? Por favor, né? Não é tão rápido assim. Então, essa é uma das razões. Uma outra razão é, frisamos aqui algumas vezes, os exames olham preferencialmente os vagões. Então, se o meu problema tiver nos eixos que ligam os vagões, ou mesmo na estação de trem, ele não está sendo analisado, essas regiões não estão sendo analisadas, então eu não consigo detectar essa alteração, correto? Porque se eu não estou procurando no lugar certo, eu não tenho como encontrar. E uma terceira causa é que, às vezes, o gene que causa a minha retinose pigmentar ainda não foi relacionado com a doença. Então, é uma questão assim, ninguém é investigado se não é suspeito. Então, para que o gene entre nesses painéis gênicos e estejam presentes nos exames de diagnóstico, é preciso que alguém suspeite que ele possa causar a doença, porque senão a gente está analisando coisas a mais que não vão ser úteis para ninguém e vai aumentar o custo do nosso exame. Então, pode ser que eu tenha um gene realmente muito raro de causar a doença que a gente ainda não descobriu. Então, pode ser que o exame de hoje seja negativo, mas se eu fizer daqui a um tempo, porque a ciência evolui e a gente vai aumentando o conhecimento, a curva de conhecimento e a quantidade de genes nas últimas décadas cresceu assim absurdamente. Então pode ser que daqui a algum tempo alguém já tenha identificado que esse gene pode causar a doença e isso seja então incorporado nos exames genéticos e um próximo exame genético que eu faça eu consiga detectar a alteração que causa o meu problema. Então, isso aí também é uma das razões porque muitas vezes é solicitado outro exame genético depois de um que já foi feito, para ver se melhorou o conhecimento, se a gente consegue detectar alterações que antes não era possível, por falta do conhecimento científico mesmo. E, obviamente, deixar claro que eu não ter alteração no meu exame genético não significa que eu não tenha uma doença genética. E também que, se meu exame hoje deu negativo, que vai ser negativo para o resto da minha vida e eu vou ter que me contentar com isso. Não, isso pode mudar, só que também tem que esperar. Então, é uma coisa que acontece e você não está sozinho. E é uma questão que eu sei que frustra muitos pacientes, mas eu posso dizer que frustra a mim, eu acho que igualmente. Eu fico extremamente chateada com teste negativo. Para mim, todo mundo teria diagnóstico, se fosse possível. Mas, ok, doutora, mas eu tenho uma retinose pigmentar recessiva e o meu exame veio com 2 alterações no gene YS. Então, beleza, já tenho aqui meu diagnóstico, ele está conclusivo, vou sentar e esperar uma terapia gênica para eu ser inserida, correto? Então, gente, aí eu lamento informar que não é bem assim. No padrão de doença, preferencialmente no padrão de herança recessiva, mas eu expando isso para os outros tipos de herança também, que nós precisamos ter certeza de que as alterações vieram uma de cada um dos pais. Uma veio da mãe e outra veio do pai. Isso é fundamental para que a gente consiga concluir essa questão e concluir que esse gene é o causador da doença. Por quê? Se as 2 alterações vierem só do pai, por exemplo,
Então, elas estão no trenzinho do pai. Tem 2 vagões alterados ali no trenzinho do pai. O trenzinho que a gente herdou da nossa mãe, ele está em perfeitas condições. Então, ele daria conta de produzir a proteína para que a nossa célula funcionasse corretamente. Então, sempre... Aqui no Brasil, a gente, normalmente, os exames genéticos que a gente vê não fazem essa análise dos pais juntamente com a dos filhos. Normalmente, é só a do doente que faz a análise e vem o resultado. Então, a gente acaba tendo que pedir um segundo exame genético dos familiares. E eu sei que isso também é uma questão complicada, porque envolve dinheiro e tudo mais, mas vocês precisam entender que isso é importante para que realmente a doença, a gente consiga fechar o quadro, entender o padrão de herança que essa doença tem por diversas razões. E aí esse fechamento, as razões para se fazer um teste genético e também concluí-lo de forma adequada, eu vou discutir aqui um pouquinho, bem rapidinho. Tem algumas questões que são importantes. Por que a gente faz um teste genético? Como as meninas disseram assim, a primeira parte que a Rebeca comentou, ela citou um monte de gene aqui com um monte de doença. A gente precisa conhecer esses genes para saber mais ou menos como essas doenças são, para caracterizar melhor essa doença. E as doenças se diferem um pouquinho. Então, eu preciso conhecer qual é o gene causador, porque aí eu consigo ter uma ideia, por exemplo, de quão grave vai ser a minha doença, qual vai ser o curso dela. E, por exemplo, se vai ter alguns outros eventos oculares que podem acontecer, como o edema de mácula, que já foi comentado aqui, às vezes o Coates, que são coisas que podem ser tratadas. Então, a gente, através do conhecimento do gene, a gente consegue pensar um pouquinho melhor no futuro desse paciente e esse paciente também pensar no futuro dele. Fazer uma coisa que afeta muito, às vezes é o planejamento de carreira, porque ele sabe que a doença dele vai ser grave, então daqui um tempo ele vai perder a visão dele totalmente ou parcialmente, mas isso vai afetar a carreira que ele tem hoje, então é um momento dele fazer uma transição de carreira, ou para as crianças pequenas também, começar a se capacitar para encarar o futuro dele, o futuro que está por vir, e isso... De uma certa forma, e aí por conversar com alguns de vocês pacientes, eu percebo que o diagnóstico genético ajuda também, de uma certa forma, a domar a doença. É como se a gente pegasse as rédeas da doença nas nossas mãos e assim, agora eu consigo controlar, agora eu sei o que vai acontecer. Obviamente que a gente não consegue prever o futuro, saber exatamente, mas ter um pouco mais de consciência sobre a doença e essa consciência vem com um teste genético, o conhecimento do gene, ajuda muito e alivia muito algumas questões psicológicas que são somadas a isso, né? Não só do paciente, mas também como dos seus familiares, né? É muito comum, às vezes até o paciente é super consciente, mas os familiares estão bem estressados e bem ansiosos e bem angustiados com essa questão. Além disso, que eu acho que já seria motivo suficiente, né, para controlar o nosso psicológico, mas ele é muito importante para fazer o aconselhamento genético e reprodutivo. E aí a gente está falando não é só do paciente, é de todos, são todos os familiares. Os pais têm as alterações, o filho desenvolve a doença. E se esses pais são novos, querem ter mais filhos? Qual é a chance dele ter outro filho com a doença, né? Com a deficiência visual? Mas e se meu primo quer casar com a minha prima? E aí, qual é a chance deles terem? Eles vão ter? Não vão ter? Isso a gente consegue fazer através do aconselhamento genético, que se torna muito mais preciso, né, mais acurado, quando a gente tem um diagnóstico genético em mãos, porque aí a gente conhece o padrão de herança, de onde vem, quais são as possibilidades para essa família como um todo. E, obviamente, o que todo mundo esperaria é poder entrar numa terapia gênica, né? Então, sem esse exame confirmado que a causa da doença é um gene específico, o paciente não pode entrar na terapia gênica. Correto? Então, agora eu vou falar a segunda parte da minha apresentação, que é terapia gênica. E aí eu vou falar de uma forma bem superficial, porque eu queria que todo mundo tentasse, conseguisse entender. Eu sei que é muito difícil esse tema, tudo que a gente está falando aqui não é tão simples, porque não é a rotina de vocês, mas vamos lá.
A terapia gênica é uma terapia, né, como o nome diz, que visa, ela tem como objetivo reparar algum defeito genético que a gente tem. Geralmente, essas terapias atuais são para defeitos genéticos pequenos, né? Não é assim, vou fazer uma terapia para síndrome de Down, que envolve um cromossomo inteiro. É para alguma coisa mais pontual, que são os casos das distrofias hereditárias da retina, de uma forma geral. E como que ela faz isso? Ela repara esse defeito inserindo um outro material genético. Então, vamos lá. Tem várias formas de fazer, eu vou citar aqui 3. Uma forma é, eu tenho uma doença recessiva, então meus 2 trenzinhos daquele gene, então eu vou usar o gene aqui, o RP65, de exemplo. Meus 2 trens RP65, que eu herdei do meu pai e que eu herdei da minha mãe, não funcionam direito. Portanto, eu tenho a doença. Ok. Algumas terapias gênicas, como é o caso do Luxturna, que já está aí, muitos de vocês conhecem, vai fazer o quê? Ele vai inserir dentro da minha célula da retina, isso é muito importante, que seja na célula, né, adequada, ele vai inserir um novo trem, ele vai me dar um novo trem. Então, a partir de agora, as células da minha retina terão 3 trens, é tipo um trava-língua. Tem 3 trens, 2 alterados, que são os meus, que eu herdei dos meus pais, e um que veio de fora, que vai consertar o meu problema. Esse trem bom que eu recebi, que veio de fora, ele é capaz de produzir a proteína e, consequentemente, a minha célula vai funcionar de forma mais adequada, como ela deveria funcionar. Esse tipo de terapia a gente fala que é uma terapia de adição gênica, porque a gente está recebendo um gene aí de fora. E ela é preferencialmente, na verdade, eu acho que exclusivamente para as doenças autossômicas recessivas, onde eu estou recebendo um material novo que vai dar conta do recado aí, de consertar o meu problema. Então, o exemplo aí que eu dei é o Luxturna, que vocês vão ouvir mais adiante. Então, vamos fixar: o Luxturna é uma adição gênica que é ganhar um trenzinho. Perfeito. Qual é os outros tipos? Um segundo tipo também você não insere um trem inteiro, você insere um mecânico. Mas os mecânicos da genética, eles são extremamente especializados, ele não faz tudo, ele faz uma coisa muito específica em um trem muito específico. Então, é como se eu inserisse um mecânico, por exemplo, um mecânico especializado na repimboca da parafuseta do CEP290. CEP290 é um outro gene, tá, gente? Então, ele vai fazer o quê? Quando ele entrar na minha célula, ele vai procurar o trem CEP290, a repimboca da parafuseta, ele vai ver qual está errada e simplesmente ele vai fazer a troca dessa peça. Ele vai lá, troca a repimboca da parafuseta e aí, incrivelmente, meu gene passa a funcionar. Então, o trem que eu já tinha, ele é reparado, consertado e ele passa a ser funcionante. Esse mecânico aí, ele é o chamado o CRISPR-Cas9. E ele vai fazer basicamente o que a gente chama de edição gênica, que é arrumar o que a gente tem de errado para a produção da proteína correta. Aí um dos laboratórios, né, das empresas que está trabalhando com isso é o Editas para algumas doenças. E ainda temos um terceiro caso, na verdade existem outros, mas eu foquei nesses 3, que em vez de eu colocar o mecânico, eu coloco só um funileiro, que o cara vai lá, dentro da minha célula, também ele é super específico, então ele é gene específico e mutação específica. Então ele vai lá localizar o meu gene CEP290, vai olhar o meu problema e aí ele vai fazer uma maquiagem. Essa maquiagem faz com que o sistema que vai produzir a proteína lá no final não veja esse erro. É o funileiro, ele vai dar aquela disfarçada no amassado, no arranhão, ele vai disfarçar para que a proteína consiga ser produzida de forma adequada, a gente tenha a produção de uma proteína boa e funcionante. O ponto dele em relação ao mecânico é que ele não repara o trem efetivamente, ele dá aquela mascarada. Então, consequentemente, sempre a gente tem que adicionar esse funileiro nas nossas células para que esse reparo esteja sempre escondido, na verdade, né? Aconteça, não, ele mascare sempre o nosso problema. Quem faz isso? O funileiro aí é chamado de oligonucleotídeo antisense. E aí a empresa que está fazendo isso é a ProQR, que vai ser discutido porque tem algumas terapias, alguns estudos que já estão em andamento aí sobre genes específicos, mutações específicas. Então, retomando, o primeiro de adição gênica, como eu insiro um gene inteiro, não importa muito qual é a minha mutação, porque eu estou inserindo um gene novo.
vai servir para, basicamente, quem tem alteração no RP65, que é o caso que eu usei de exemplo, independente da mutação. Já os outros, não. Os outros precisam ser alteração específica. Não é só gene específico, mas a mutação, normalmente, é mutação específica, para que eles consigam fazer um reparo específico, tá bom? 2 perguntas que a gente ouve recorrentemente também dos pacientes, que é, a primeira... se eu tenho a mutação no gene, então significa que eu sou um candidato à terapia gênica, já, se existir a terapia gênica? Então, isso não exatamente. Por quê? O que é muito importante para que você seja um candidato da terapia, assim, o primeiro nível, né, tem vários, mas o primeiro nível para que esse paciente possa ser candidato, além de ter alteração no gene em questão, é que você tenha células viáveis capazes de receber a terapia gênica, porque a terapia gênica depende de célula. Tudo que eu falei acontece dentro de uma célula. O mecânico não consegue reparar se eu não tiver a célula lá para ele entrar e reparar o DNA. Então, você precisa ter células viáveis. Então, não é uma questão, às vezes, de idade, como muitos pensam, mas é uma questão de qualidade, vamos dizer assim, da retina, né? Da estrutura que a gente tem da retina hoje, para hoje conseguir fazer a terapia gênica. E aí uma segunda pergunta é, será que toda terapia gênica, se eu fizer a terapia gênica, a minha visão vai ser restaurada? Eu vou recuperar a minha visão? Todas as terapias têm esse foco? Não exatamente. As terapias, elas têm diversas especificidades, como a forma de atuação, a forma de entrega desse material genético, enfim, uma série de coisas. E uma questão é o objetivo, às vezes, dela. Às vezes ela não é capaz de fazer a doença regredir, mas ela é capaz de fazer a doença parar. E isso já é uma coisa muito importante. Outras terapias, muitas vezes, elas fazem com que a doença seja retardada. Então, assim, se eu tenho uma velocidade de progressão da doença, ela vai se tornar mais lenta, o que também é muito interessante em muitos casos. E ainda tem aquelas terapias que podem sim recuperar um pouco da visão, mas não restaurar ela inteira, né? Dar uma melhora da visão para o paciente. E isso depende de terapia e também provavelmente dependa da retina desse indivíduo, né? Do paciente em si. E para finalizar, gente, a ideia, na verdade, que eu queria deixar aqui, tanto da questão, nessa questão que envolve genética, né, tanto as terapias como a genotipagem, é muito importante que os pacientes e os familiares também, né, porque a gente está sempre lidando com famílias e não com o indivíduo sozinho, conversem com os seus médicos quando forem fazer essas questões, tanto da terapia, mas também da genotipagem, entendam como é a questão, entendam como são os exames, entendam como é a terapia, para que vocês consigam nivelar as expectativas de vocês e dos seus familiares frente à realidade, porque isso é muito complicado quando a gente espera muito de algo que não pode ser feito no nível que a gente espera. Às vezes a gente deposita muitas fichas em algo que não é possível de ser atingido. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada. E obrigada a vocês também.